que a gente numera como 5 linhas ou 3 linhas. Aqui eu puxei muito aqui. Bom, aqui eu tenho, tá, aqui não tem bola que deformou um pouquinho, deixa eu arrumar. Então, olha só, as minhas cadeias do DNA, as ligações químicas vão estar aqui. E eu vou ter, então, a DNA helicase, vamos botar aqui, ó, DNA helicase. Helicase já não te lembra a hélice? Lembra a hélice, né? O que ele faz, então, essa enzima DNA helicase, ela abre a fita dupla de DNA. Ela abre a fita, tá? Ou seja, ela quebra essas ligações entre adenina, timina, citosina e guanina, tá? Depois, gente, eu vou ter uma outra enzima chamada de DNA primase. E na DNA primase, o que vai acontecer? Ela adiciona um primer, que a gente chama em inglês, tá? Que quer dizer primeiro, né? Um primer de RNA. E tem que ter um código para mim começar a replicação. Então, existe uma sequência específica de um RNA que dá a ideia, né, de que a replicação deve começar dentro da minha fita. E aí, gente, aqui eu vou ter sempre as bases nitrogenadas, tá? Então, aqui, ó, adenina, citosina, guanina, timina, tá? Nesse ponto aqui, que é a DNA helicase, vai abrir a minha fita, então a gente chama de forquilha de replicação, tá? E aí, ó, prestem atenção agora, vou pegar outra cor aqui. O que vai acontecer aqui? Deixa eu ver que eu tinha tirado tinta na minha vida. O sentido dessa fita que eu abri aqui vai ser ao contrário, lembra que eu falei pra vocês? Então eu vou ter o sentido que a gente chama de 5 linhas, 3 linhas. Por que é semi-conservativo? Fita antiga, fita molde, fita nova. Então o sentido é esse aqui, ó. Se ela tá no 3 linhas, 5 linhas, eu vou pegar do sentido 5 linhas, 3 linhas. Lembra que eu falei porque uma é o oposto da outra. Se aqui eu tenho uma adenina, aqui eu tenho uma timina, se aqui eu tenho uma citosina, aqui eu tenho uma guanina, se aqui eu tenho uma guanina, aqui eu tenho citosina, se aqui eu tenho uma timina, aqui eu tenho uma adenina. Lembra que eu falei? Então eu tenho os correspondentes. Então, como uma é o espelho da outra, o oposto da outra, eu vou ter então o sentido 3 linhas, 5 linhas na fita original, sentido 5 linhas, 3 linhas na minha fita. Sempre o sentido de replicação é 5 linhas, 3 linhas. Então a gente vai ter a DNA polimerase, que vai fazer isso. Então aqui é a DNA polimerase, tá? Em verde. Que vai copiar essas informações. Então ela sintetiza a fita nova. Então ela detecta essa primase, esse primer, tá? Ela detecta esse primer que a primase adicionou, que é o de RNA, e ela começa a replicação, tá? Então aqui vai ser adicionado como se fosse o primer, ó. Aqui seria o primer, o RNA primer, que começa o sentido da replicação. Então, 5 linhas, 3 linhas, sempre o sentido. Que aí vem aquela tirinha da Mafalda que eu botei pra vocês, né? Que veio já numa questão, olha só. Mafalda, às vezes, deixa eu ver com vocês. Mafalda, às vezes me pergunto qual o sentido da linha. Mafalda é muito irônica, né? Ela é inteligente e irônica, então ela é muito utilizada dentro das tirinhas, né? Então, é na direção 5 linhas, 3 linhas, Felipe, porque é sempre esse sentido que vai ser adicionado na nossa nova fita que vai ser sintetizada pela DNA polimerase. Lembra que eu falei para vocês que os indivíduos que têm como material genético o RNA não têm a DNA polimerase, que ela também vai conferir depois, tá? Depois que ela sintetiza essa nova fita, ela confere se tinha uma adenina de um lado e tem uma citosina do outro. É um pareamento certo? Não. Aí o que ela vai fazer? Ela vai trocar aquela base nitrogenada que está errada. Ela corrige essa sequência errada. Que quando o material genético é RNA, não existe essa enzima. Então o que acontece? Os indivíduos que têm como material genético o RNA são muito mais mutagênicos. Lembra que eu falei para vocês? Que é quando vai uma base nitrogenada errado e na proteína que ele vai construir a partir da leitura dessa base nitrogenada, mudou o aminoácido. Lembra que eu falei ainda dos 2 tipos de mutação. Mutação silenciosa, quando eu mudo a base nitrogenada, mas não mudo o aminoácido e a proteína fica igual, porque ela é redundante, lembra que eu falei? A questão de várias sequências para um único aminoácido.
mesmo tempo, se eu troquei uma base nitrogenada e essa base nitrogenada já corresponde a outro aminoácido dentro da sequência, eu vou ter uma mutação explícita mesmo, né? Aquela que a proteína vai ser modificada. Isso no vírus ou não? Isso no vírus, exatamente o que eu tinha falado para vocês na aula passada. O SARS-CoV-2, que é o que causa Covid-19, o que tem como material genético? RNA. Então, nesse processo, mudou uma proteína, spike, que é aquela proteína do envelope viral, de uma forma para outra, a minha vacina que funcionava para a cepa original não vai funcionar para a segunda cepa. Por quê? Porque os meus anticorpos são específicos para aquele tipo de proteína. Agora eu vou falar depois de imuno com vocês vão entender tudo isso, tá? Mas eles são específicos para aquela proteína original. Se ela já está mutada, ele já não se liga. E aí o que acontece? Eu não neutralizo esse vírus e ele entra nas minhas células e me causa doença. Então as mutações que estão acontecendo, né, com a SARS-CoV-2, com mudanças de proteínas, às vezes no meu envelope viral, que fazem com que ele ainda seja infectante para a população. Né? Ele ainda consiga invadir as nossas células, mesmo que a gente tenha um efeito de imunidade de rebanho já, porque muitas pessoas já tiveram Covid e muitas pessoas se vacinaram, a gente ainda tem esse problema das mutações, as variantes, né, que vão surgindo ao longo disso aí. Tá, gente? E aí, gente, só pra gente finalizar, a gente também tem regiões que eu vou chamar de intron e o exon. Intron e exon. Vem do termo em inglês. Vou botar ele no portuguesado. Intron, uma região que está internizada dentro do meu material genético e que essa proteína não vai ser lida. O exon, aquela região onde está se mostrando no meu DNA no processo de transcrição e tradução, e eu vou ter essa região lida. Lembra que eu falei para vocês? Que eu posso ter um código numa célula minha para ter projeção da membrana para formar uma célula nervosa. Mas se for uma célula da minha pele, isso vai ficar no intro, não vai ser externizado dentro de uma proteína. Eu não vou ter a membrana se projetando para fora que nem na célula nervosa. Mas o código está todo ali. Lembra que eu falei para vocês? Então, se eu pegar uma célula nervosa e uma célula do meu epitélio, são iguais. Só que o que vai mudar? Os introns e os exons que vão expor, né, algumas configurações que outras não. Intron, então, regiões não codificantes do DNA. Ou seja, não vão ser lidas, né? E o exon são as regiões codificantes do meu DNA. Aquelas que vão ser lidas e transcritas numa proteína. Acho que agora a gente finalizou essa parte aí. Só quero fazer uma questãozinha com vocês, algumas aqui pra gente matar esse conteúdo. A questão de número 72, do outro lado ali, da página 71. Página 71, questão 72. Para a gente finalizar o material genético aí. Que é uma aplicação do que a gente já tinha falado lá na aula anterior, tá? Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudaram a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Por quê? Porque ela pareia com a timina, né? E a quantidade de guanina é igual à de citosina. Por quê? Porque sempre que eu tenho uma guanina de um lado, eu tenho uma citosina do outro. E vice-versa, né? Na grande maioria das duplas fitas de DNA. Então, essas funções vão acontecer. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, lembra que eu falei? A água é pura, adenina e guanina, ele já botou aqui. E o total de pirimidinas, que é o C mais T, porque não tem o U dentro de um DNA, só no RNA, lembra que eu falei?
Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, considerando uma dupla fita desse DNA, né, formada pela fita simples exemplificada pelo professor. Como é que eu faço essa questão? Pedro Roberto? Rapidinho? Só somar, eu acho. Só somar? Do que ele deu? Ou eu vou ter que codificar para dupla fita? Eu fiz a molde somente com a adenina de um lado e com a adenina do outro. Isso aí. Ó, o meu molde. Isso aí. Eu- Isso aí. é Aí eu sou. certo? Fita molde, ó. O que ele me botou ali, ó? 20 adeninas. Ficou letra C? É? Sim. Tá. 25 timinas. Isso aí. Depois eu tenho 30 guaninas. E ele falou em 25 citosinas. Aí eu venho então com a outra fita e codifico aqui, ó. Se essa é a minha fita molde, se eu tenho 20 adeninas desse lado, sempre que eu tenho uma adenina desse lado, eu tenho o quê? Timina do outro. Quantas vão ser? 20 também. Tá? Se eu tenho 25 timinas de um lado, do outro eu tenho adenina. Então eu também tenho 25. Opa, eu vou botar ao contrário. 25 adeninas, eu botei o A na frente. Se eu tenho 30 guaninas de um lado, quantas citosinas eu tenho do outro? 30. Se eu tenho citosina de um lado, eu tenho o quê? Guanina do outro. Então eu tenho guanina igual a 25. Aí eu vou somando, que nem a Larinha falou, olha só. Eu pego quantidade de adeninas. Eu tenho 20 aqui, mais 25 aqui. Quanto que dá de adeninas? 45. 20 mais 25, 45. Depois, timina. 25 na fita molde e 20 na correspondente. Então, eu também tenho 45. E ele ainda falou que são iguais, né? Então, eu não precisava nem somar, na verdade. Depois, quando eu tenho 30 guaninas de um lado, eu tenho mais 25 do outro. Agora dá 55. Então, de guaninas eu tenho 55. 25 citosinas de um lado, 30 citosinas de um outro. Então, de citosinas eu também tenho 55. Isso vai me dar como resposta letra C. Alguém não entendeu? Luiz, Vavá, Nicole, foi? Barbada, né? Quando ele sempre ele dá uma quantidade. Aí eu só tenho que prestar atenção se a fita é dupla ou se ela é simples no que ele me deu e no que ele está pedindo. Porque muitas vezes ele pode pedir um somatório de quantidade de bases nitrogenadas, aí eu vou ter que calcular e ver o final. Depois tem uma questão que é a 73 que eu quero fazer com vocês. Na verdade tem um texto antes que vai corresponder a ela. Olha só, daí o texto abaixo corresponde às questões 73 e 74. Pesquisadores brasileiros sequenciaram o genoma do SARS-CoV-2 em 24 horas. Eu não fiz essa questão com vocês, né? Não? Tá. Em apenas 24 horas. Isso é essencial para detectar mutações do vírus e buscar uma vacina. Apenas 2 dias após o primeiro caso da Covid-19 ser confirmado em um paciente brasileiro vindo da Itália, quando foi isso? No Carnaval. Né? Não tivemos reclusa no Carnaval, foi onde se dissipou, inclusive, a Covid-19, né? Pesquisadores conseguiram sequenciar o genoma do vírus da doença. A equipe composta por cientistas da Universidade de São Paulo, do Instituto Adolfo Lutz e da Universidade de Oxford, no Reino Unido, publicaram preliminarmente os resultados no site Virológica, um fórum de discussão para virologistas, pesquisadores e profissionais da saúde. A rapidez da força-tarefa surpreendeu. Desde que o vírus surgiu, em 2019, vários países têm sequenciado o material genético dos casos em seus territórios, mas a maioria demora, em média, cerca de 2 semanas para completar as análises. O Brasil foi recorde dentro dessa avaliação. Ou seja, né, nós temos uma pesquisa muito eficiente aqui no Brasil, né? Os institutos de pesquisa são super eficientes. Na questão 73, sabendo-se que o coronavírus é um vírus de RNA de cadeia positiva, marque a alternativa que contém uma sequência que pode fazer parte do seu genoma. O que seria uma cadeia positiva? Tem uma que é o gene de start, né? O códon de start. O códon de start também poderia, mas na verdade, o que eu tenho de diferente aí dela para as outras alternativas? Todos têm T. E o único que tem U é a letra A. Também
tá? Então tu pode fazer esse raciocínio, mas na verdade, como ele é um RNA e não um DNA, a única que tem uracila no lugar da timina é a letra A. Conseguiram detectar? Todo mundo? Luiz, conseguiu? Então, olha só, é a letra A por conta disso, eu não preciso. E aí, isso aqui é uma questão para diferenciar vocês dos outros candidatos. O cara vai dizer assim, meu Deus, mas eu não sei a sequência do DNA, do RNA do Covid, do vírus SARS-CoV-2. Como é que eu vou saber? Nem o cientista que pesquisou sabe de cor, né, gente? Então, eu tenho que usar. Eu sei isso aí. Aí eu vi que a uracila, né, que... Exatamente. Aí é uma questão que envolve competências e habilidades do aluno. Não é uma questão de nível simples. Ela seria uma questão já de nível médio difícil, muitas vezes. Por quê? Porque a questão mais simples é o aluno olhar ali e não saber responder. Ele já vai para a interpretação errada. Entendeu? Eu não sei. Então ela já não é uma questão tão simples assim. E a 74 só vai perguntar, ácidos nucleicos são formados pelo encadeamento de nucleotídeos. O sal mineral presente nessas moléculas é, e aí? Fosfato, né? A gente tem, então, o grupamento fosfato vai estar presente tanto no DNA quanto no RNA. Fósforo, na verdade, né, vai constituir. Depois, então, se tornou fácil aí por conta que a gente foi o Phelps, o Ivan. Sério? De vez em quando ele dá umas... Não é uma uivada, é uma chorada. É uma chorada dramática dele. Esse Phelps, eu vou te dizer. Chorada dramática. Página 80, questão 101. Ela é de biotech, mas ela traz conceitos daqui. 102 eu vou fazer também. Que é desse ano. Que é a que eu quero fazer também com vocês. É a que eu falei ainda semana passada, né? Que foi considerada questão difícil. A biotecnologia, uma das áreas da biologia, que evolui muito rapidamente, tem cada vez mais aplicações no nosso dia a dia. Desde o desenvolvimento farmacêutico, a produção de alimentos, tratamento de resíduos poluentes, até o combate da pandemia Covid-19. Ou seja, né, as vacinas são tudo biotecnológicas. Qualquer vacina, tá, gente? A recombinante é mais biotecnológica ainda, mas qualquer vacina é uma biotecnologia. Ajudando a decifrar o genoma de um novo coronavírus e a compreender como ele age no nosso organismo. Durante uma aula de biologia, alguns estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre biotecnologia. Essa questão não foi um vestibular, não sei se foi da URGS, ou foi uma outra que é bem específico também, tá? Vocês vão ver que ele vai no cerne da questão mesmo. Aline, enzimas de restrição são aquelas que cortam o DNA em pontos específicos. Sim, lembra que a gente falou sobre a alteração do DNA? Que eu falei que a gente pega uma Escherichia coli, usa uma enzima de restrição que recorta, depois a gente usa uma DNA ligase que vai ligar a nova fibra. Então tá certo ali. Fernando, proteoma. Prof, tu nunca falou nisso. Vamos lá. Proteínas. Não lembra proteoma? Então olha só, proteoma é um conjunto de proteínas expressas pelo genoma de um organismo. Aonde que está o código para eu produzir as minhas próprias proteínas? No meu genoma, que é o meu conjunto genético, tá? Então, tá certo também a relação que o Fernando fez, tá? Então, cuidado, tem uma palavra que eu nunca vi, mas se a gente falou em proteoma, já te lembra a proteína, tá? E o oma vai ser o conjunto, na verdade, né? Então, é o conjunto das proteínas de um ser vivo. Só que elas são expressas pelo meu genoma, meu código genético. Se eu fizer todo o meu sequenciamento, meu mapeamento genético, eu tenho meu proteoma também. Quais são as proteínas que eu posso produzir a partir daquilo ali. Joana, a identidade genética individual pode ser estabelecida pela técnica de DNA fingerprint. Fingerprint quer dizer o quê? Finger. É dedo, né? Dedos ou digitais. Print, impressão. Então, é a minha impressão digital genética. É ou não é? Que é o código exclusivo de um indivíduo. O meu DNA é muito parecido com o da Larinha quando eu comparo, porque nós somos indivíduos da mesma espécie. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu posso ter proteínas que ela não vai ter? Por quê? Isso vai nos caracterizar. Por que a gente é morfologicamente diferentes? Fisiológico é igual, o meu organismo é igual ao dela, mas eu tenho estatura diferente, cor do cabelo diferente. Então, tudo isso são os códigos de cada um desses seres vivos que a gente bateu no exame de DNA. É isso que a gente está analisando em um exame de paternidade, por exemplo. Então, gente,
tá certo também a afirmativa da Joana, tá? Essa é URGS, eu acho, foi um detalhe, né? Eu acho que ela foi URGS. Então, fingerprint quer dizer impressão digital do meu DNA. Cada um tem o seu, né? Cada um é como se fosse código de barras, né? Cada um tem o seu. Daisy disse, na clonagem é realizada a transferência de um núcleo somático. Tá certo? Se eu quiser clonar o Roberto, o que eu vou pegar dele? Qualquer célula menos espermatozoides, lembra? Que é a célula somática, aquela que tem conjunto genético 2N, duplicado. Então tá certa também a afirmativa de Daisy. Então ficamos. Quais estudantes estavam corretos? Todos. Aline, Fernando, Joana e Daisy, letra E. Difícil essa questãozinha, né? Ela vai em detalhezinho. Essa aqui é URGS, essa aqui é URGS. Não botei aqui, mas deve ter sido URGS. Então, aqui diz esse fingerprint, não sei o quê, ou impressão digital genética, a mesma coisa, né? É impressão digital genética, é a mesma coisa, é o nome, É isso que aí. fala ou depois, né? É, ou impressão digital genética. Então ele já traz o nome em inglês, mas traz a tradução. Então é isso aí, tá? Cada um tem seu código genético. Questão 102, né, que a Nicole pediu, né? Deve ter tido um valor baixíssimo essa questão, né, na própria Deve ter tido um valor de TRI. De TRI de qual tu diz? Da 62, deve ter sido 102? baixíssimo, né? Ah, eu não sei. Tipo, Tu não, diz de pontuação dos É. candidatos, com certeza. Com certeza. Essa daqui foi uma questão que a gente tinha alunos aqui super preparados, tá? Que a gente tinha, assim, eu tinha uma aluna mesmo que era nível altíssimo, assim, para entrar na medicina e dizer, ela tá pronta. E ela disse, prof, aquela questão me aterrorizou na hora da prova. Eu digo, claro, porque é uma coisa muito no detalhe. Então, aquela é a questão que tu vai deixar para fazer depois. Acabou a prova, volta na questão e marca. Não fica lá 300 horas prestando tempo. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético, considerando as diferentes variantes e cargas virais. Um exemplo é a PCR. O que é a PCR? Reação em cadeia da polimerase. Lembra que a gente falou sobre isso? Então ele fala ali, ó, a reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Quem é a polimerase? Essa que a gente acabou de falar, que sintetiza inclusive a nova fibra. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Ampliar o material genético da PCR, né? Aumentar a quantidade de material genético para identificar. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA. Ele já te deu essa informação, que é muito importante aqui. Então, vocês não eram obrigados a saber que o SARS-CoV-2 era um vírus de RNA, apesar de que vocês já viram tanta notícia sobre que vocês já gravaram. Outra coisa que a gente falou lá na outra questão, ele é um vírus de RNA de cadeia positiva. O que seria isso? A fita está pronta para ser transcrita, entende? É como se fosse o RNA que vai passar no meio do ribossomo e codificar a proteína. Quando ele é de cadeia negativa, ele tem que ser transcrito para uma outra fita para depois passar para codificar, tá? Por quê? Porque ele não é um RNA que vai produzir a proteína, ele não está pronto. É Então, adicionado um códon start nele? Como é que é? isso, aí adiciona o start nele também, exatamente. E aí ele vai transcrever do RNA de fita de cadeia negativa para positiva, que é a fita pronta para ser lida. Literalmente a fita pronta para ser lida. Para uma comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Uma etapa que antecede a reação da PCR a ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. O que é a PCR? É uma reação em cadeia da polimerase. Ela vem com DNA ou com RNA? DNA. Como é que eu faço a ampliação do material genético? De uma fita de DNA. Lembra que eu falei para vocês? Então a PCR, ela só vai ser realizada com DNA. A reação da cadeia polimerase. E aí, o que está acontecendo aqui? O vírus é de RNA. Então, o que eu vou ter que fazer? Uma que a gente chama de transcrição ao contrário. Porque a transcrição normal é do DNA para um RNA mensageiro que vai passar no meio do ribossomo e eu vou produzir a proteína. Lembra que eu falei? Então, a transcrição normal é de DNA para RNA. Então, o que eu preciso? Obter moléculas de DNA viral por meio da transcrição reversa, a letra E. O que não é a letra A?
concentrar o RNA viral para otimizar a técnica. Se eu concentrar o material genético, eu realmente otimizo a técnica pela PCR, pela DNA polimerase. Só que o que está acontecendo aqui? Eu não tenho esse material genético pronto para PCR, porque ele é um RNA. Então não está pronto. Então aqui eu não consigo fazer isso. A letra B, identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2. Não, o que eu quero identificar é o antígeno, né? Porque eu quero saber se é o vírus que está ali ou não. Os anticorpos não tem nada a ver. Aí eu vou fazer um examezinho de sangue simples, que é aquele teste rápido, inclusive de farmácia também posso fazer, né? Que é eu colocar lá o antígeno e ver se tem com o anticorpo que já está ali, ver se tem ligação, vai produzir a linhazinha positiva. A C, proliferar o vírus em culturas aumentando a carga viral. Vou identificar ele. Essa eu acho que era mais absurda. É a mais absurda, né? Porque se eu aumentar o vírus, isso não vai me servir para identificar ele ou não. Eu preciso do material genético dele para identificar. A letra D, verificar ácidos nucleicos virais facilitando a ação da enzima. Mas aí eu vou facilitar a ação de qual enzima? Ele não está falando ali especificamente, né? Mas aí a letra E, obter molécula de DNA viral por meio da transcrição reversa. Aí sim eu vou para a PCR. Então, lembra que eu falei que é a RT-PCR, é a transcriptase, segmento do termo em inglês, né? Transcriptase reversa. Então, seria o contrário, né? Seria TR se ele fosse traduzido para o português. Então, esse é o exame que eu vou fazer para identificar o SARS-CoV. Realmente é uma questão que tem muita competência e habilidade aí, porque o cara tem que conhecer isso aqui, tudo do material genético, ao mesmo tempo, né, saber a função da transcriptase reversa, para conseguir fazer a identificação. É difícil, é muito difícil mesmo essa questão. Bom, não, olha pra mim qualquer uma, acho que podia ser. E eles não testaram as questões antes, né? Essa questão ela não tinha sido testada. Então o que acontece? Que eles testam as questões do Enem nas escolas, e pegam um banco de questões e testam em escolas. E aí o que acontece? O índice de alunos que mais erraram, eles consideram uma questão de nível difícil. Quando eles testam as questões, essa daqui não foi testada antes. Então o que eles fizeram? Provavelmente equipararam na hora da remodelação da nota. X de candidatos erraram essa questão. Então quem acertou eu vou valorizar como nível difícil. Né? Então é isso que eles fizeram na mesma prova. Bom, vamos para... Olha, entendeu? Eu tenho algumas duas questões. Tem? Me diz quais são. Na 83... Tá. O que seria um complexo sinaptonêmico? Esse complexo sinaptonêmico é quando um cromossomo... Cadê 83? É quando um cromossomo está ligado no outro durante a meiose e depois eles vão se separar. Lembra que eu falei? Então, é sinapse. O que era a sinapse das células nervosas? É uma célula se aproximando da outra. Agora a gente vai falar isso, inclusive, dentro do tecido nervoso. Então, é a proximidade de uma célula com a outra que vai transmitir neurotransmissores ali no neurônio. Em questão de divisão celular, é quando eles cruzam uma cromatide de irmã, do cromossomo que veio do meu pai com o cromossomo que veio da minha mãe. Entende? Então, onde que está? Na 83? Isso. Que página que tem? Não, é questão 83, página 74. Isso. Tá? A primeira, né, na subfase do zigóteno da prófase, ocorre um complexo sinaptonêmico. É um cromossomo se aproximando do outro, para eles cruzarem. Tá. Entendeu? Um cromossomo se aproximando do outro para eles cruzarem. Tá certo? Tá? Depois ele fala ali, ó, na prófase 2, subfase do diplóteno, de diplóteno ocorre o crossing over, certo? Prófase 2 não ocorre, é na prófase 1 que ocorre o crossing over. Então está errada. E depois a terceira, na fase de diacinese, lembra que eu falei que cinese é movimento, é de separação 1, que é na primeira fase da meiose, ocorre a separação das cromátides irmãs. Não, isso ocorre na meiose 2, então está errado. Está errado. Ocorre na meiose 2, não é? A cromátide irmã eu separo na mitose de primeira. A anáfase separou as cromátides irmãs. Na meiose eu tenho primeiro a separação dos homólogos. Lembra que eu falei? Então seria um cromossomo que veio do pai inteirinho para um lado, o cromossomo que veio da mãe inteirinho e duplicado também para o outro. Então eles também estão duplicados ainda.
E aí é que eu já reduzi o número cromossômico, porque lembra que eu falei que eu tenho 23 pares cromossômicos. No momento que eu separei os cromossomos que vieram do meu pai e da minha mãe, eu já reduzi para 23 o número de cromossomos de cada uma dessas células. Então eu formo 2 célulazinhas com 23 cromossomos. Depois o que eu vou fazer com essas pessoas? Lembra que eu falei que a exemplo ficou como se fosse eu? Eu vou serrar ao meio, né? Porque eu vou romper agora o centrômero, que vai juntar as cromátides irmãs, que são as duas cópias, braço direito, cópia do braço esquerdo, perna direita, cópia da perna esquerda. Então, quando eu separei ali, eu já não reduzo o número cromossômico, porque isso aconteceu quando eu separei os homólogos. Então, a gente ainda diz que isso é equacional, não tem número cromossômico, porque eu só vou separar as fitas que são cópia uma da outra. Então, eu vou ter 4 células no final desse processo, que são 2 células entrando em divisão de homólogo. Foi? E a letra, a última, né, ao final da anáfase 1, os cromossomos homólogos estão separados. Isso aí sim está tudo certo. Então seria verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, letra E. Tá, e aí 84. Oi? 84. 84. Pessoas que apresentam síndrome de Down são, em geral, trissômicas para o cromossomo 21. O que seria isso, gente? Trissomia, quando eu tenho em vez de ser uma duplinha, eu tenho um terceiro cromossomo ali, tá? Que é o de número, no par de número 21. Teoricamente seria um par, não é um par mais, né? Esse problema ocorre predominantemente devido à não disjunção do par dos cromossomos na... Gente, quando é que o cromossomo vai ficar com uma perna a mais? Durante uma anáfase. Lembra que a anáfase ela vai separar um conjunto cromossômico ali. Sim. Então, a gente vai ter a anáfase 1 da meiose. Por quê? Porque é ali que um cromossomo vai ter um pedaço a mais. Entende? Exatamente. Eu fui direto na anáfase, mas eu achei bem específica, assim. Ela é bem... porque aí tu vai olhar, qual é que tem anáfase? Nenhuma delas das outras tem anáfase. E aí é quando é uma falha na separação. O cromossomo tem um pedaço a mais que vai ser levado. Então, durante a anáfase 1, eu separo os homólogos, ali ele já tem algum junto. Durante a anáfase 2, eu vou separar as cromátides irmãs. Como já tinha um junto que veio da meiose 1, o que vai acontecer? Eu não consigo separar direitinho. Vai um cromossomo duplicado. Então, em vez vai levar... Não, aí ele vai levar um duplicado, exatamente. Em vez de eu levar só uma perninha, só um braço e uma perna da Júlia, que é o cromossomo duplicado, eu vou levar ela inteira. Ah! E aí, o que aconteceu? Ou um espermatozoide 2N, que não é o N, que é o normal, ou um óvulo, ovócito secundário 2N, que está se juntando com o outro gameta. Então, eu tenho 46 cromossomos dentro desse par do número 21, não é uma... Depois vocês vão ver isso, o Duvaldes quer falar isso dentro da genética depois. Vocês vão ver que se a gente tem uma euploidia, que é um conjunto inteiro cromossômico a mais, o que acontece? Aborto espontâneo. Na nossa espécie isso não acontece. Então, se eu tenho um indivíduo que tem um conjunto inteiro de cromossomos a mais, ele não se desenvolve. Ou um conjunto inteiro a menos, que é o indivíduo N, não vai se desenvolver. O que vai acontecer? São os abortos espontâneos que acontecem no comecinho de uma gestação, inclusive, que são bem comuns, inclusive, tá? Só que a nossa espécie não leva isso adiante. As síndromes vai ser um cromossominho a mais ou a menos que vai ser gerado ali durante a meiose. E aí o que acontece? O gameta é defeituoso, que se juntou com o outro. Ou o gameta está vazio. Síndrome de Turner, vocês conhecem? Síndrome de Turner, a mulher, teoricamente, fisiologicamente, ela é uma mulher. Tu olha, né, a fisionomia dela é uma mulher. Só que ela não tem o segundo X, que é o cromossomo sexual das mulheres. Então ela é X0. O que aconteceu ali? Ou o espermatozoide estava vazio, ou o óvulo estava vazio do outro cromossomo X que ia se juntar para formar aquele último parzinho cromossômico dela. Na trissomia do cromossomo 21, o que aconteceu? Ou o óvulo veio, o ovócito secundário, né, veio com um cromossomo duplicado, inteirinho, que vai se somar ao outro, que vai ter apenas metade do material genético, metade da carga genética. E aí vem uma questão preconceituosa que a gente tem. Aonde que a gente joga a culpa da síndrome de Down sempre? Na mulher. Na mãe. Também pode ser. Isso é uma questão machista da nossa sociedade. Um homem velho, por mais que a menopausa de uma mulher ela acontece antes da andropausa de um homem, que é a falta de produção de espermatozoides,
Ele pode sim seguir muito tempo produzindo espermatozoides, mas esses espermatozoides são defeituosos muitas vezes. Eles não têm mais a eficiência de um metabolismo de um jovem. Então o que acontece? Às vezes durante a meiose, formou errado e levou um cromossomia a mais. Então a culpa pode ser sim do espermatozoide e não do ovócito secundário. Aí vem os médicos. O meu ex-cunhado tinha síndrome de Down e a minha ex-sogra tinha me contado isso, que o médico, ela saiu do médico chorando, que o médico botou o dedo na cara dela e disse que a culpa era dela, porque o filho dela tinha síndrome de Down, porque ela engravidou depois dos 40. Nossa, o médico fala isso. Só que o marido dela tinha a mesma idade que ela. Então, quem é que era o problema? A gente não sabia. Podia ser do espermatozoide, podia ser do E não tem ovo. como saber. Então a pessoa carrega aquela culpa pro resto da vida. Imagina o médico fazer isso, né? Não tem como saber. Não tem como saber de qual veio errado, porque tu só vai ver no conjunto ali, né? O indivíduo tem um cariótipo todo normal, o par número 1 tá igual, o par número 2 tá igual, o problema é que tem um a mais no 21. A síndrome de Patot seria um a mais no 13. A síndrome de Edwards, que inclusive causa muito aborto, seria uma trissomia do cromossomo de número 18. Então tem alguns defeitos que são produzidos exatamente durante o processo de divisão celular. Tá? Então eu vou ter exatamente na separação, que é a anáfase, então eu já vou na letra A. Por exemplo, ao invés de você dividir um cromossomo duplicado em 2. Não, na verdade o cromossomo não é mais duplicado durante o final da gametogênese. Entende? Porque eu vou ter, é um braço e uma perna da Júlia. Vamos pegar aqui, ó. Vai duplicado, né? Vamos dizer que somos eu e tu aqui. Cromossomo duplicado. Como é que isso acontece? Antes, na intérfase, na parte da S, que é a parte de síntese. Lembra? Então tem G1, S e G2. Duplicou. Lembra que eu falei, ó, se eu tiver uma caneta só e quiser dividir com o Roberto, eu não consigo. Eu preciso ter duas. Porque se eu serrar ela pela metade, alguém vai ficar com a parte funcional da caneta e outro não. No material genético, nenhum vai ficar com a parte funcional, porque ele não funciona pela metade. Então eu tenho que, antes disso, ter duas canetas para conseguir dividir. E aí vem essa questão. Então eu vou duplicar as fitas de DNA. Os cromossomos que eu herdei do meu pai, então de um par número 1, por exemplo, eu pego do 21, vamos pegar da síndrome de Down. De um par do cromossomo 21, eu duplico o cromossomo que eu herdei do meu pai e eu duplico o cromossomo que eu herdei da minha mãe antes da meiose. Ok? Para eu gerar o meu gameta. Somos eu e tu aqui na frente, tá? Cromossomos duplicados. Meu braço direito, a cobra do braço esquerdo, perna direita, a cobra da perna esquerda. Durante a meiose 1, vai eu inteira para um lado e tu inteira para o outro. Sim. Que veio do pai e que veio da mãe. Durante a meiose 2, eu cerro ao meio. Então eu teria uma fita, que é o DNA duplicado. Eu teria metade. Eu tenho uma fita de DNA inteira Mas é isso que eu tô em cada uma das células. Se é na anáfase 1 o problema, É. então vão 2 duplicados. Não Tá. é só um. Não te entendi, mas depois ele vai passar pela meiose 2. Vai separar. E aí vai vir uma duplinha, entende? Ele vai passar pela... Não vai parar antes, ele vai passar pela meiose 2, Aí não ocorre entendi? uma dessas disjunções. Hã? Aí não ocorre uma dessas disjunções. Aí não vai ocorrer uma dessas disjunções, porque ele tem um duplicado que vai entrar em meiose 2 de novo. Ah, Entendeu? tá. Ele tem um duplicado que vai entrar em meiose 2 de novo. Entendi agora da dúvida. É isso. Ele vai seguir o processo. Para gerar o gameta final, ele vai seguir o processo. Ele vai separar. Só que o problema é que ali já tem um a mais. Então eu pego uma metadezinha de um com um do outro e junto em um inteiro. Entende? E aí não deveria ter inteiro o conjunto cromossomo para aquele de número 21. Cuidado, não é todo o genoma, é para o número 21. Tá? Especificamente. Pior que eu aprendi isso mesmo, tipo, Da não separação? Não, da função tipo, da mulher, eu não tinha ouvido ainda a perspectiva de que o homem também podia estar, vamos dizer, o Tudo é culpa da mulher. Tudo é culpa da mulher na sociedade. Se a gente for olhar, é uma coisa machista, entendeu? Não tem nada a ver. Logo, Algumas coisas. coisas. Óbvio que se de um casal, aí sim, de um casal em que a mulher passou dos 40, engravidou, e ela engravidou de um cara que tem 30 e poucos, 30 anos de idade, vou botar de menos de 30, que é uma idade boa para produzir os gametas, aí mais chance de ter sido o óvulo produzido com defeito. Só que aí tá. Defeitos, gente, não é uma máquina perfeita. Defeitos podem acontecer com uma pessoa jovem também. Então ele produziu um gameta
defeituoso, a mulher vai levar a culpa. Porque aí sim, tu vai olhar pro casal e vai dizer, ela tem mais de 40, a criança nasceu com síndrome de Down porque ela tava velha demais pra ser mãe. Hein, Júlio? Mas Não até é. se tiver a mesma idade, é mais provável de ser mulher, não? Não é mais fácil de estar mais... É que aí tá, a mulher já nasceu com os folículos ovarianos pré-formados. Sim. Então, obviamente, esse gameta vai envelhecer mais do que o espermatozoide. O homem entra em espermatogênese constantemente. Aí, se tu for olhar esse aspecto, sim. Mas como eu te falei, Sim. defeitos, mutações ocorrem ao acaso. Claro. Então eu não posso levar o pé da letra que a culpa é da mulher, entendeu? E aí é uma questão preconceituosa. Se tu teve aula com um professor homem, ele falou que a culpa é da mulher. Ela não é. Isso a gente tem que desmistificar na nossa sociedade. Página 84 ali, então, vamos falar da histologia. Mas é um problema, né? Em tudo, né? Existe muito preconceito ainda, muitas coisas que a gente nunca conheceu ao pé da letra, mas né, já na hora de apontar o dedo, bem complicado. E assim é aquela questão na política que os caras estavam replicando de dizer, é só XX ou XY. Não. Na epigenética, vocês vão ver, existem mutações que ocorrem por fora do material genético. Às vezes o cara é um homem que é com a ponta, ele é um XY. Em todas as suas células ele é XY. A ponta do Y dele às vezes é permutada para o X. E aí ele vai produzir mais quantidade de estrogênio e progesterona, que a gente produz, inclusive, né? Homens e mulheres vão produzir o outro hormônio em baixa quantidade. Ele vai aumentar a quantidade de estrogênio e progesterona, ele vai ser um homem com características mais femininas e comportamento muitas vezes feminino. Então, é a explicação genética para a alteração do sexo do indivíduo, da sexualidade do indivíduo. Morfologicamente ele é um homem, mas a sexualidade dele muda. Então, tem toda uma questão genética. É muito interessante isso. Depois eu vou ver se a gente traz essa aula que eu já fiz com a Ana e o Rodrigão, uma aula interdisciplinar sobre gênero e essas coisas assim. É muito legal. Histologia, não posso empolgar, né? Senão a gente não vai. A caneta entrou em greve hoje. Vou botar aqui. Quando tá úmido, ela entra em greve. Ó, eu deixo elas abertas. Queres uma reunião? Peraí, essa daqui tava fechada, vamos ver. Última esperança. Senão a gente rouba o estojo de alguém lá. Ai, meu Deus, que isso? Umedeceu o quadro, eu acho. Será que adianta Tem trocar rouba um carga? estojinho de alguém ali, eu acho. Não, só pega outro emprestado ali. Depois eu cuido pra não misturar as canetas. Eu já tinha apagado aqui já, né? Foi agora ou foi antes? Hoje umedeceu o quadro também. Pois Isso é. acontece direto lá na escola, no dó. Ninguém O pensou. quadro fica úmido e tu não escreve. Dia assim, tu pode te preparar que tu não vai dar aula no quadro. Já leva. Será que o sol não ajuda? O sol ajuda até ali, hoje está muito úmido. Sabe o que está acontecendo? As pessoas que estão abrindo a casa para secar, estão molhando mais. Não é ou não é? Porque o vapor d'água bate nas paredes e tudo e escorre. Literalmente. Horrível, fica horrível. Eu não abro a casa. Digo assim, eu não abro a casa. Eu, se possível, ligar o ar-condicionado no quente ainda para secar e evaporar, mas abrir a casa. Ou a lareira, né? Lareira. Seca muito. Ai, eu não consigo ficar muito fechada. É, eu também não. Eu fico Cheiro de aflita. umidade, Eu fico cheiro de aflita. amor. Mas aconteceu isso lá no meu condomínio. O zelador foi lá e passou a bruxinha, aquela molhada, no corredor. Gente. Ai, fizeram isso lá também. Gente. Não do céu. tava Tem que parecia. ser, Tava fica seco. Quando parecia viu sair chegar do do ar. corredor, virou uma piscina, porque ele Virou. deixou a janela aberta e não secou. Não sei Obrigada, como. Roberto. Ficou Aí, ó, horrível. vamos intercalando. Porque aí é mais umidade, entendeu? Então, no vez de secar, Horrível. molha mais. Não se passa tanto Não assim se dessa passa. umidade. Passa Só foi seco, molhar. então, mas não molha. É, seco. Gente, olha só, então a histologia ela vai estudar os tecidos de um ser vivo e a gente vai aprofundar isso depois dentro da fisiologia. Então, o que dentro do TRI vai vir casadinho ali? Célula, tecido e o funcionamento dos sistemas. Né? Isso vai vir casadinho às vezes dentro do TRI. Então, na histologia a gente estuda. Os tecidos vão ser classificados de acordo com o tipo de célula, vou dar aqui a classificação.
de acordo com o tipo de célula e também da substância, também chamada de matriz. Matriz extracelular ou substância extracelular. Extracelular ou intercelular também, pode ser chamado assim, extracelular ou intercelular. O que seria isso? O que está fora das células. Então, extracelular, extra, fora, tá? E inter também, entre as células, tá? Então, a gente chama isso de matriz também dentro da histologia. Quais são os tipos de tecidos que a gente vai ter? Vou botar um esquemão aqui para vocês agora, um mapa mental, e depois a gente vai desmembrando, tá? Então, quais são os tecidos que o ser humano vai ter? A gente tem tecido epitelial. Vou botar o número 1, para a gente identificar que tem uma confusãozinha aqui. Ó. Epitelial. Opa! Tecido epitelial. Isso, matriz extracelular ou intercelular. Tá? Então, tecido epitelial, deixa um espacinho aí. Temos também tecido conjuntivo. Espação. Muscular. Agora eu vou daqui. Se vocês forem escrever no caderno, tá, bota a folha de lado que eu acho que fica melhor. Tá? Dá para espremer também. E o tecido nervoso. Quais são os tipos de tecido epitelial que a gente vai ter? Aí nós temos dois tipos, que é o epitelial de revestimento e eu também vou ter um outro tipo de tecido epitelial, que é o glandular. Revestimento externo ou interno das estruturas do meu corpo. O mais comum que a gente vai remeter é a pele, mas cuidado, a pele é um órgão formado por vários tipos de tecidos. Então, o epitelial está mais externo na minha pele, realmente, é um tecido de revestimento. Assim como dentro dos meus órgãos, revestindo o meu estômago, por exemplo, eu tenho tecido epitelial interno. Ele também reveste, então de revestimento também. E o glandular é o que vai formar as nossas glândulas, que ainda também nós vamos ter dois tipos, que são as endócrinas, glândulas endócrinas, vou botar aqui GL de glândula, tá? Glândula exócrina e a glândula chamada mista. Inclusive, a gente tem que fazer uma correção aí que saiu uma coisinha errada no livro, agora eu já digo aí pra vocês. Tá? Então, esses são os tipos. Isso aqui é um mapa mental para você se guiar. No tecido conjuntivo, existe uma confusão que os alunos fazem, porque ele é gigante, tá? Então, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o de... O que seria o tecido conjuntivo? O nome já diz, dar conjunto ao corpo. Então, ele une vários tipos de tecidos e ele preenche as lacunas do meu corpo. Por exemplo, quando a gente vai classificar depois, no livro 2, a gente vai classificar os animais quanto à origem embrionária em celomados, que ele tem a cavidade corporal verdadeira e não é a cavidade do tubo digestório, porque esse é oco em todo mundo, né? Mas é uma cavidade por fora desse tubo digestório. E quem é acelomado, quem não tem essa cavidade no corpo, tá? Então, no corte horizontal do corpo desse animal, ele é totalmente preenchido. Nós temos cavidade, nós somos considerados indivíduos celomados, ou seja, a gente tem cavidade corporal, que vai ser os peritônios, etc., aquelas cavidades que a gente vai ter, né, pericárdio, né, essas cavidades que vão estar alojadas nos nossos órgãos dentro dela. E a gente preenche essas cavidades tudo com tecido conjuntivo. Tá? Então, a gente tem cavidade corporal verdadeira, mas quem preenche essas cavidades é o tecido conjuntivo. Cartilagem conjuntiva. Também. Tudo que está no meio intermediário ao meu corpo é tecido conjuntivo.
Entende? Então, propriamente dito, e aí dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho o frouxo e o denso. E ainda o frouxo, células frouxamente distribuídas, células bem distribuídas, tá? O denso, as células já estão mais unidas, formando o que a gente chama de fibras. E aí a gente também tem o denso considerado o modelado e o não modelado. Sabe me dizer o tecido conjuntivo denso ou modelado? Tendão. Tendão é um tecido conjuntivo denso e modelado. As células estão bem unidas e elas todas direcionadas em uma única direção. Ou seja, as fibras se estendem na mesma direção. Isso dá mais força para esse tecido. Aonde que eu vou encontrar? Em lugares que realmente vão fazer força no meu corpo, que são unindo os ossos aos músculos e unindo ossos, onde eu tenho 2 ossinhos, por exemplo, aqui no pulso, um ao outro. Ligamento, né? Ligamentos, a gente vai chamar de ligamentos. Os tendões são tecido conjuntivo, tá? Propriamente dito, denso e modelado, tá? Aonde que eu vou ter tecido conjuntivo denso não modelado? Nessa imagem que está na página 85 de vocês, que é a imagem da minha pele. Na minha pele eu tenho a epiderme, a derme e a hipoderme, que são as 3 camadas da pele. Então, lembrando, a pele é um órgão, não é um tecido. Tá? É confusão porque ela reveste o nosso corpo, mas ela é um órgão, o maior órgão do corpo humano ainda. E o que a gente vai ter? Na epiderme, tecido epitelial, realmente, que é o tecido de É o maior revestimento. órgão do corpo, a pele. É considerado um dos maiores órgãos. Depois a gente tem a extensão das células nervosas. Se tu for estender, células nervosas não, das microplasticidades, que se tu for estender, ou os vasos sanguíneos, isso dá quilômetros de extensão também. Das microvelocidades, que é a membrana das células de cada uma da extensão do meu intestino. O intestino em si já dá várias voltas. Quando a gente estende a membrana, isso dá um monte de extensão. Hoje estava Mas a pele é no jornal, hoje de manhã, sobre o transplante de pele, né? Tava mostrando aí o médico falando. Ele pode trazer a notícia e pode trazer essa curiosidade. Mas aí ele vai trazer na histologia, não perguntando se é ou não é o maior órgão. Isso é um dado de curiosidade, não é científico. Tá? Mas ele vai te trazer alguma característica da pele. É um tecido, um órgão, e traz essas alternativas. Tecido conjuntivo denso não modelado é exatamente esse que forma a camada da derme. E a hipoderme é um outro tipo de tecido conjuntivo, que é o tecido adiposo. Por que eu tenho gordura abaixo da minha pele? Para manter isolamento térmico. Para ter também reserva energética, lembra que a gente falou? Mas principalmente isolamento térmico. As pessoas mais gordinhas sentem menos frio do que as pessoas mais magrinhas. E isso vai se dar exatamente pela quantidade de adipócitos, de células isolando termicamente do tecido de fora do meu corpo. Então, esse seria o denso não modelado. As fibras estão desorientadas. Se vocês olharem aí, as fibras estão uma para cada lado ali, tá? Que também tem nessa imagem que eu pedi para a Ana fazer em colorido, agora eu lembrei, né? Que essa imagem aqui também é uma ampliação do meu tecido debaixo da pele, da derme. Então, as fibras têm uma para cada lado, aqueles fiozinhos que estão ali, uma para cada lado, não é na mesma direção. Esse é o não modelado. Depois eu tenho tecido conjuntivo adiposo. Eu tenho tecido conjuntivo cartilaginoso. Tudo é conjuntivo, tá? Eu tenho tecido conjuntivo ósseo. E eu ainda tenho um outro tecido conjuntivo sanguíneo, ou também chamado de hematopoético. É um nome mais antigo, tecido sanguíneo. Tá? Tudo isso é conjuntivo. Se vocês forem olhar, estão na parte intermediária ali do meu corpo. Estão preenchendo o meu corpo. Depois, aí eu vou ter o tecido muscular. Dentro do tecido muscular eu vou ter o estriado esquelético. Que é aquele de contração voluntária. Depois eu tenho o estriado cardíaco, contração voluntária. O que são as estrias, gente? Fusão das fibras, tem mais força, tá? Tem mais coesão entre as células.
E o não estriado, considerado também liso, né? Liso ou não estriado. Que é aquele que eu vou ter lá revestindo o meu trato digestivo, por exemplo. E aí eu vou ter o tecido nervoso. Não, obrigada. Que basicamente a gente vai ter os neurônios, os astrócitos e os oligodendrócitos, mas vamos botar só os neurônios, depois a gente vai especificar ele. Que vai ser transmissão de impulsos, né, de transmissão de sinal elétrico, literalmente, entre uma célula e outra. Coordena as nossas funções. Então são esses os tecidos, tá? Isso aí é um mapa mental, um apanhado geral do que a gente vai falar agora. Também, dentro das características dos tecidos, eu vou ter uma classificação, que vocês vão ver muito a fundo dentro da faculdade, então isso já vai ficar como base para vocês depois. Vocês vão ter aula de citologia, que é da célula, e depois de histologia, que é dos tecidos. Então, a célula solta é uma coisa. Quando eu vejo ela dentro de um tecido, para mim reconhecer que tipo de tecido é aquele, um médico tem que saber reconhecer, eu vou ver ela, como é que elas vão se agrupar e como é que é o formato delas. Então, é uma das classificações também que a gente vai ter para os nossos tecidos. Cada um tem um tipo de célula. E as células de um tecido são sempre muito parecidas umas com as outras, né? Elas constituem o mesmo tecido, geralmente elas vão ter a mesma função, vão se unir para desempenhar a mesma função, então elas são muito parecidas. Então, dentro da histologia, a gente também classifica vou botar aqui, ó, os tecidos quanto ao formato da célula, vou botar aqui, ó, quanto a forma celular. A gente vai ter as células chamadas de células cúbicas. A gente também tem as células consideradas pavimentosas. E a gente tem as células consideradas cilíndricas ou prismáticas. O que seriam as células cúbicas? Células que parecem um quadradinho, elas são bem quadradas, tá? Mas elas parecem uns quadradinhos. Então aqui seria o núcleo de cada uma delas, elas teriam esse formato. Aonde que eu vou encontrar essas células? Principalmente nos ovários, tá? E também revestindo alguns túbulos, né, renais. Túbulos renais. Tá? Células pavimentosas. E isso aqui porque, gente, essa célula ela não precisa permitir tanta troca, inclusive, tá? Depois a gente vai ver. Célula pavimentosa, ela já é achatadinha, ó. Uma célulazinha achatadinha ligada na outra. Aonde que eu vou encontrar essas células? Aí a gente tem um exemplo, que é na nossa pele, tá? E eu vou ter várias camadas, depois eu já vou classificar também. Por exemplo, na nossa pele a gente tem várias camadas de células. E a gente vai perdendo as da superfície, inclusive. E as células cilíndricas ou prismáticas, elas têm um formato mais ovalado, tá? A cilíndrica é bem ovalada e a prismática ela tem um formato de parece um prisma mesmo, ela é um pouco mais pontiaguda em alguma das regiões. Por exemplo, as células falciformes, elas são em formato de taça, então a parte de baixo é mais fininha, que nem a taça, e em cima ela é mais gordinha, tá? Aonde que eu vou encontrar? No meu estômago, no revestimento do meu estômago. E também no meu, nas vias aéreas, né? Vou botar aqui, vias aéreas. Por produzindo muco, a célula prismática, que é a célula caliciforme, formato de cálice. E eu também vou classificar meu tecido, então, quanto às camadas celulares. Vou botar aqui, ó, quanto às camadas. Então, eu vou ter o epitélio considerado epitélio simples,
tudo já dentro do meu tecido epitelial, tá, gente? Do epitélio distal. Epitélio simples, uma única camada de células. Por exemplo, nos meus alvéolos pulmonares. Por quê? O que acontece nos alvéolos pulmonares? Trocas gasosas, não é? Eu libero CO2 e capturo oxigênio. Se for várias células, o oxigênio ou o CO2 conseguem passar entre as células? Não. Ele tem que ter um espacinho para ele passar. Então, quanto mais simples, mais fácil é essas trocas. Então, um exemplo aí, ó, nos alvéolos pulmonares. No estratificado, formam vários estratos, vamos dizer, né, camadas de células. Então eu tenho, por exemplo, lá na minha pele, células que estão mais na superfície, que são as células pavimentosas, mais na superfície, assim como eu vou ter células mais abaixo do meu epitélio. Então eu tenho várias camadas. Então, um exemplo seria a minha pele. E o que a gente chama de pseudoestratificado vai se formar com as nossas células caliciformes. Posso apagar aqui? Pode. Nas células caliciformes, que eu falei para vocês, elas vão ser células que produzem muco e elas vão estar no meu trato, nas minhas vias aéreas respiratórias. Tá? Principalmente as vias aéreas superiores. Então, o que acontece? O que produz o muco no meu nariz, na minha garganta, toda essa entrada ali do meu pulmão, na traqueia também, né? A gente vai ter célulazinhas que vão produzir. E esse muco vai permitir o funcionamento melhor, né, das nossas vias aéreas. Então, a gente chama de pseudoestratificado. Porque se eu tenho aqueles dois tipos, simples, uma única camada, estratificado, várias camadas, o pseudo, o que quer dizer na biologia pseudo? Falso. Falso, exatamente. Pseudo, a gente tem como falso. Vocês já devem estar vendo, vou ver depois com o Duval, pseudofrutos, que são os falsos frutos, porque não é ovário fecundário desenvolvido, e sim outra parte da flor que se desenvolveu. Morango, por exemplo, é um falso fruto. Tá? Então, pseudo quer dizer falso. Então, dá a ideia de que ele é estratificado. Se eu olho num primeiro momento, parece que são várias camadas, mas se eu vou olhar, é uma célulazinha em uma altura diferente, ó. Então, aqui, ó, uma célula que está cheia, ela tem esse formato de um prisma, ó. Outra que já está vazia, e assim sucessivamente. Então, elas vão formando várias camadas, o que me dá a entender muitas vezes... Várias camadas, não, várias alturas de núcleo, que me dá a entender muitas vezes que elas são várias camadas, mas elas são uma linha só. Se eu for olhar aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma, não está uma sobre a outra. Então a gente tem a falsa ideia de que ela é estratificada. Então núcleos, vou botar aqui, ó, núcleos em alturas diferentes. Vou botar diferente só assim. Tá? Por isso que a gente chama de pseudoestratificado. Então, um exemplo, de novo, ó, nas nossas vias aéreas, as células caliciformes. Das vias aéreas. Se ela está cheia de muco, ela está num formato. Se ela está sem muco, ela está em outro formato. Então, isso me dá uma ideia de que elas estão em vários estratos. Mas, na verdade, é uma só. Então, o muco ele vai ser produzido principalmente para prender micro-organismos, é um sistema de defesa do meu corpo, ele vai estudar em imuno também. Tá? Ele também vai dar uma certa fluidez para o ar passar nas minhas vias aéreas. Tá? Ele umidifica o ar, ele não pode entrar seco, né? Isso nos protege também das doenças. Tá? Então, tem todas essas funções. O que é a tosse quando eu inalo fumaça, partículas de poeira? Tentativa de expulsar. Tem cílios na ponta dessas células também. Então eu expulso muco, muitas vezes, né? O espirro, por exemplo, traz muco junto.
muco, ou muitas vezes a tosse, que vai ser só o movimento dos cílios, batendo para tentar eliminar aquela fumaça que entrou ali ou aquela partícula de poeira que entrou ali. É uma defesa do meu corpo também. Então, dentro do tecido epitelial, vamos falar especificamente agora dessas funções, tecido, vou botar número 1, o pessoal me lembra que eu estava numerando em vez de botar letra, né? Eu boto números e boto letra. Tecido epitelial. Então, o de revestimento, né, como a gente falou, vou ter que letrar A, de revestimento. Ele vai ser encontrado revestindo meus espaços externos ou internos do meu corpo, o nome já diz, né? Reveste espaços externos ou internos do corpo, ou cavidades, né, do corpo. E um desses exemplos que a gente vai ter é o tecido epitelial que forma a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Então, epiderme. Tá? E o tecido epitelial glandular, agora eu vou especificar quais as características gerais do tecido epitelial, tá? O glandular, o nome já te diz, ele vai formar então as glândulas. Agora eu trago os exemplos aí para vocês. Mas basicamente, gente, glândula, o que é uma glândula? É uma célulazinha especializada para produzir o quê? Secreções, tá? Então, olha só, quando eu falar em glândulas, quem é que está mais desenvolvido dentro das organelas? Complexo Golgi, ou complexo de Golgi. Lembra aquele que eu falei que uma das principais funções dele é secreção? Então, o complexo de Golgi está mais desenvolvido dentro dessas células, tá? Outra questão, então, isso já dentro do TRI já é uma base para eu conhecer esse tecido. Outra questão é como que essas glândulas vão se formar. A gente também vai classificar elas, olha só. Então, olha só. Uma glândula, vou botar aqui os dois tipos, tá? A exócrina, como é que ela se forma, e a endócrina, como é que ela se forma. Essa palavra exo na biologia, o que significa? Fora. Isso aí. Endo, dentro. Então eu já vou distinguir os dois tipos de glândulas exatamente pelo desmembramento do nome, tá? Então a exócrina produz secreção para fora, secreta, vou dar aqui, secreta para fora do tecido. Como é que ela vai se formar? As células do meu tecido epitelial, de revestimento aquele, né? Vão começar a sofrer mitose. Mitose é a divisão das células. Então eu vou ter mais células se agrupando aqui, ó. Tá? Eu vou ter células se agrupando aqui. No momento em que esse tecido epitelial da glândula exócrina começa a se diferenciar, eu vou ter as células migrando para a bordinha da periferia, essas células que se diferenciaram, formando um canal de secreção. Então, primeiro, elas se dividem, então isso aqui é mitose, de cima para baixo, estão vendo ali? De fora do meu epitelial para baixo. Depois, essas células que se formaram, elas só vão migrando para a volta e vão formar o que a gente chama de canal de secreção. Então, aqui formam um canal. Porque a secreção vai ser secretada para
fora, então ela precisa sair por um canal. Exemplo dessas glândulas. Sudorípara, ou sudorífera agora, né? Nome mais moderno. Sudorífera, sebácea, entre outros. Aquelas que secretam substâncias para fora da minha pele. Suor para resfriar a pele. Para que a gente produz sebo? E mantém a nossa pele hidratada, né? E um pouco de impermeabilização também da pele, que juntamente com a queratina, que é uma proteína que a gente vai produzir, impermeabiliza bem a nossa pele. E nos mantém jovens e a pele hidratada. Tá? Então o banho, aquele que a gente gosta de tomar, escaldante, né? Tem aquela ceninha que a gente vê ali, é o esqueletinho embaixo do chuveiro já, porque a pele já derreteu toda e já foi embora, né? Aquele banho desidrata a nossa pele. É ou não é? O que acontece no inverno? A gente está sempre descascando os cantinhos da pele. Desidratou porque a gente tirou o sebo da pele. O excesso de sebo é ruim também, né? Um banhozinho de vez em quando faz bem. Eu lembro que fundamental das lá na escola, mas gente, banhozinho é bom todos os dias, hein? Vamos lá. A criança é triste, né? Não gosta de banho no inverno porque é frio. E aí a gente que é adulto às vezes fica, né, não gosta, mas faz. Imagina a criança quando ela não gosta, ela não faz. Esse é um problema. Então, gente, esse sebo ele vai sendo mandado para fora, ele vai lubrificar a nossa pele e manter ela jovem. Então, por exemplo, um dia úmido como esse, se vocês passarem o dedinho na testa de vocês, as regiões oleosas do rosto, vocês vão sentir que tem uma gordurinha protegendo ali. Então, principalmente dos atritos, etc., ela protege a nossa pele. Das agressões do frio, principalmente, também, né? Mas a gente produzindo em excesso também fica um cheirinho ruim, né? Eu falei, então, também tem micro-organismos que se alimentam daquilo ali, que vão se proliferar na superfície da pele, né? Então a gente tem essa função. Na endócrina, inclusive, se vocês forem se especializar depois como médicos em médicos que estudam os hormônios, vocês vão se especializar em endocrinologia. Então o endocrinologista é o médico que estuda hormônios, literalmente, tá? Então a secreção ela vai ser para dentro de um vaso, então ela secreta para dentro, por isso endócrina, de um vaso. Acho que é bem complicadinho a endocrinologista, né? Eu acho. Mas acho muito Não, Eu acho tu tem que saber a função de cada hormônio. Exato. Tu tem que saber a função de cada hormônio e quais os defeitos que a glândula pode ter ou não ter. E é muito hormônio. E é muito hormônio, bastante. A parte do endócrino ali é bem puxadinha. Mas tem essa questão, ele entende como funciona todo o corpo. Eu acho mágico. Eu acho. Todo o corpo. Né? Eu acho que foi a parte que mais me fascinou dentro da biologia, entender como funciona tudo que é ser vivo. Eu nem sabia que Né? tinha. Eu soube porque eu fui também. Ah. Eu fui pra fazer um negócio de crescimento, pra ver se eu ia crescer ou não. Que aí falou vai que estudar o GH, se que é o o hormônio. pulso tiver, tipo, o gosto do pulso estiver fechado, quer dizer que não. Se estiver aberto, quer dizer que sim. Isso Eu ia estar bem fechado assim, né? Nunca mais. Aí ele falou, se quisesse crescer, tinha que ter vindo aqui uns 4 anos atrás. Tomar a injeção. Porque assim, a nossa fase de crescimento, ela vai, das meninas é mais cedo ainda, até uns 15, 16 anos de idade a gente cresce, depois disso já passou. Os homens ainda passam dos 18, depende do metabolismo, né? Mas é uma média da população. Mas os homens ainda passam, às vezes, até os 18 crescendo. Então, vocês podem ver que a estatura média de homens é maior do que a das mulheres, na maioria das vezes. Quando eles não têm os transtornos do GH antes dessa fase, que pode ser uma predisposição genética, também é isso, né? Pais baixos não tem como ter um filho tão alto assim, ele vai ser mais alto do que os pais, geralmente, mas não tão alto. Então, a glândula endócrina, como é que ela vai ser produzida? Eu acho que essa imagem está até na página... Está ali, ó, na página 86 do livro de vocês, mostrando como é que se forma a glândula, tá? Então, olha só, ela começa a se dividir também por mitose, então eu também tenho mitose acontecendo, tá? Então, eu também tenho mitose, replicando o número de células. Só que o que vai acontecer na segunda etapa aqui, ó? Essas células... Essas células, elas vão se desprender do epitélio externo e vão migrar
para próximo de um vaso sanguíneo. Então aqui, gente, seria um vaso sanguíneo em contato com essa glândulazinha. Então a secreção vai direto para cá, para a corrente sanguínea. E da corrente sanguínea ela viaja para vários tecidos do corpo. Por exemplo, olha uma curiosidade interessante, a gente tem hormônios que agem no nosso folículo ovariano nas mulheres, né, o folículo espermático nos homens. E esse hormônio, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, ele é produzido na hipófise, que é na base do nosso cérebro praticamente ali. E viaja toda a extensão do meu corpo até chegar nos meus ovários e ter ação estimulando eu a ovular. Então ele vai para a corrente sanguínea, ele viaja para os tecidos, onde vão ter um modelo que ele chama de chave-fechadura, o encaixe perfeito naquele tecido onde ele vai ativar alguma coisa. Tá? Assim como o meu próprio ovário, e aí vem o exemplo das glândulas mistas que está errado aí para vocês, tá? Então a mista, ou anfícrina, anfi quer dizer duplo também, tá? Crinosecreção. Ovário e testículo, tá ali fígado, né? Pâncreas tá certo, mas fígado não, ovário e testículo. Então, essa daqui seria um exemplo de glândula endócrina. Endócrina eu botei. Tireoide, perdeu o acento, né? Tinha acento. Tireoide, glândula mamária, mamária é exócrina. Glândula tireoide, o meu produção de hormônio, vamos ver, a hipófise. Tá? Glândula mamária entraria aqui, ó. Mamária, exócrina. O leite deve ser secretado para fora. Mamária máxima. Da bola que é do mamária. E a glândula mista, então vamos botar aqui, ó, mista. Ou anfícrina. A secreção, então ela vai ter uma parte exógena, vai ter um canal, e vai ter outra parte endócrina que vai estar ligada ao vaso. Então, um exemplo que a gente vai ter, então ela tem as duas funções, exo e endo. Então, o exemplo, a gente tem o pâncreas. O que o pâncreas produz? Lá. Já vamos na fisiologia também. Não. Hã? Insulina e glucagon na parte endócrina. Então, na parte endo, insulina, que é o hormônio que estimula o armazenamento da glicose, e o glucagon, que libera a glicose quando eu fiquei muito tempo sem me alimentar. Então, na parte endo, parte exo, suco pancreático, que é um órgão anexo ao meu sistema digestório. Suco pancreático. Mas nós vamos ver isso, não se preocupem que isso é fisiologia, só no respeito. Eu estou fazendo TRI aqui com vocês, as ligações, né? Na verdade, é um suco de enzimas que vai ser liberado no meu intestino delgado, que é quando o alimento já passou pela boca, pelo estômago, ele cai no intestino delgado. Aí tem liberação da bile, não, a azia aqui, é uma acidez demasiada no estômago, tá? Liberação da bile também, por isso teve uma confusão ali, né? E do suco pancreático. Só que a bile é uma secreção exócrina do fígado, tá? Ela emulsiona gorduras. Então as moléculas de gordura, como não se misturam com a água, a bile desprende, como se fosse um detergente, desprendendo as moléculas de gordura. E o suco pancreático vem com as enzimas que vão quebrar, inclusive lipases que vão quebrar a gordura, tem as amilases que quebram amido, então tem várias enzimas que vão ter uma atuação ali. Então a parte exócrina dele é uma secreção liberada para fora, inclusive não vai atuar no próprio órgão, vai atuar lá no intestino delgado. Então existe uma vesícula que comunica o meu pâncreas com o meu intestino delgado. Então essa vesícula às vezes também entope, dá problema, e a pessoa pode ter problemas de digestão por conta disso. E endócrina, aí nas ilhotas pancreáticas a gente vai ter a produção da insulina e do glucagon, são hormônios. Então é a parte endócrina mesmo, está associado a um vaso. Então tem uma parte comunicando para fora, para o meu intestino delgado, e uma parte comunicando para um vaso, liberando hormônios na minha corrente sanguínea. Então quase um horário, né? A bile forma um suco gástrico, né?
A Faz bile, parte do suco gástrico. na verdade, não. O suco gástrico ele é produzido no meu estômago. E a bile, ela vai atuar lá no intestino, tá? O que ela vai fazer? Ela desprende as moléculas de gordura. Inclusive a cor do cocô é marrom por conta da bile. Ela tem um pigmento mais amarronzado e meio esverdeado às vezes também. Se tu vomitar a bile, que aí já não passou pelo intestino grosso, já vomitou a bile? Alguém já vomitou? É horrível, né, gente? Porque ela é ácida e tem essa relação que até tu fez, babá. Ela é ácida. Mas ela é um problema porque não tá voltando do meu estômago, tá lá embaixo, tá do intestino. Então eu já vomitei tudo que eu tinha pra vomitar. Literalmente, quando eu vomito a bile, eu já vomitei só água e muco no último vômito. E aí às vezes vem a bile junto. Eu nunca vomitei a bile, eu acho. Uma vez eu tive uma disenteria tão forte que eu não sei se não cheguei a vomitar a bile. Que era aquela, né, quando a gente tem aquele centro de vômito ativado constantemente. E aí o que acontece, gente? Isso é sinal de que o negócio tá feio. Porque é o meu corpo ou tentando desintoxicar, quando tem muita bebida alcoólica, mistura principalmente, ou é uma tentativa de eliminar um micro-organismo muito patogênico, alguma coisa que está fazendo muito mal. E aí a gente chega a vomitar e vomita a bile. Então é porque chegou num caso extremo. Quando vomita a bile, o negócio está feio. Posso apagar aqui? E, gente, só características gerais para mim não me esquecer aqui do tecido epitelial, tá? Vou botar aqui características gerais. Na onde vem o desenho a pele, mostro para vocês também algumas peculiaridades. Mas vou botar aqui características gerais do epitelial, então. Do epitelial. Bom, já sabendo onde é que a gente encontra o tecido epitelial, por isso que eu vou citar depois essas características. O que a gente vai ter? Por exemplo, as células, elas vão estar muito unidas ou elas vão estar frouxamente distribuídas? Para pensar na pele. Muito unidas. Por quê? Se eu tivesse brechas entre as células, não era mais fácil de entrar micro-organismo? Seria mais fácil. A pele, ela também faz parte do meu sistema imunológico como uma barreira física contra a entrada de patógenos. Então, nem sempre bactérias, fungos que estão na superfície da minha pele conseguem entrar e ultrapassar a barreira da pele. Inclusive, elas vão ter que produzir enzimas que quebrem a ligação entre as células, principalmente colagenases, para passar parte da derme. Por quê? Porque eu preciso ter um mecanismo para invadir o organismo. Então, como é que eles entram, na maioria das vezes, os micro-organismos? Ou por inalação, né? Ou por uma abertura, como uma ferida, aí é mais fácil eles entrarem. Então, a maioria deles não consegue quebrar a barreira. Então, é uma barreira física, então a gente tem células fortemente unidas. Que a gente vai chamar isso dentro da histologia, fortemente unidas. A gente vai chamar isso de células justapostas. Elas estão super unidas. Uma quase que em cima da outra. E com isso a gente tem pouca ou nenhuma substância intercelular. Matriz, né? Ou nenhuma substância intercelular. Tá? Então é uma característica do tecido epitelial que vai aparecer nas questões aqui para vocês. Bom, vou encerrar aqui, gente, já está no nosso horário. Na hora que eu desenho a pele, a gente fala de algumas outras funções e a gente já vai para o cognitivo. Porque, como eu falei, é bem rapidinho essa parte, né? Quer dizer, do cognitivo demora um pouco mais, porque o cognitivo ele é grande. Mas depois passa rápido. Vocês podiam estar me tentando com qualquer tipo de coisa, mas passa aqui, né? Meu ponto fraco, vou roubar uma aqui. Eu tomei esse cafezinho super não é da marca que é boa. Eu gostei dessa. Essa é boa. A que eu mais gosto é da Santo Antônio. Vou ter que pausar ali.